Hoje nós temos muitas atrações, né? E eu já entrei num tema, Lê, que tem tudo a ver com o nosso debate de hoje, não é? Porque assim, a gente tá falando de algo que é histórico, mas ao mesmo tempo trazendo elementos do futuro, né? Do futuro, do presente, da modernidade, digamos assim. Mas que já foram do futuro. Exatamente. Hoje a gente tem um debate muito legal para começar o programa, que nós vamos falar sobre patrimônio histórico, preservação e modernidade, que é justamente esse confronto entre analógico, digital, que a gente sempre fala aqui, mas indo para um universo mais da academia, né? Nós estamos recebendo aqui, deixa eu já ligar o microfone aqui das duas, a professora Michele Gonçalves Cardoso, coordenadora do curso de História da Unesc. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, por esse momento para compartilhar um pouquinho sobre essa temática com vocês. E é muito bom, eu adoro história, adoro falar sobre esse confronto com que a gente vive hoje na sociedade, né, entre digital e analógico. A gente vai trazer esse universo da história, né, do patrimônio histórico e da modernidade. Também estamos recebendo aqui a historiadora do CEDOC, que é o Centro de Documentação e Pesquisa da Unesc, a Lisiane Acorde Rocha. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, né? Agradeço novamente o convite, né? Faça jus às palavras da Michele, as minhas. É uma honra estar aqui compartilhando, né, um pouco do nosso trabalho também, enquanto lá no CEDOC. E a gente espera aí estar contribuindo com essa temática. Com certeza. Eu adoro história. Eu tô sempre vendo aqueles canais de documentários sobre história, adoro revisitar assuntos que eu vi na escola, mas de outra forma, hoje a gente já tem uma bagagem intelectual bem melhor, né? Então eu fico pensando, se eu fizesse aquela prova daquela professora hoje, eu ia tirar 1000. Mas, Michele, o que a gente fala hoje, né? O que se diz assim com relação ao patrimônio histórico? O que é um patrimônio histórico? Então, pensar se o patrimônio histórico hoje, ele pode ser visto por várias óticas, né? Sim. Nós tínhamos ainda um conceito de patrimônio histórico muito vinculado à ideia da casa, da preservação do bem material, né? Sim. A casa, a estrutura. E hoje a gente tem uma dimensão do patrimônio muito maior, que a gente chama o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, o imaterial também pode ser patrimônio. As festas, as celebrações, receitas, né? As práticas, algumas artesanias, a própria renda de bilro, por exemplo, né? É um patrimônio imaterial. Tá. Então, a gente percebe que nos últimos anos, a gente ampliou muito a ideia de patrimônio, do que seria patrimônio. Tanto representando o país, os estados, os municípios, mas as comunidades de modo geral. Sim. Então, essa ampliação... A regionalidade, assim, é importante, né? Sim. Porque a preservação também se dá por isso. É verdade. Então, as pessoas precisam conhecer o seu patrimônio e ter proximidade com ele. O idioma, o dialeto também pode ser considerado um patrimônio. Sim, com certeza. Olha com só. certeza. Comida também, né? Comida também. Tudo. Então, o x-salada pode ser considerado um patrimônio. Ele foi, né? Segundo os nossos vereadores, né? Há controvérsias, mas foi. Então, com relação à comida é sempre muito complicado, assim, porque a gente sempre pensa que não é a comida, né, em si, que é o patrimônio, mas o saber fazer, a técnica, né? Sim. Então, essa técnica também precisa ser inventariada, estudada, registrada, olha só. e ela vai sendo compartilhada. Então, não é o produto final necessariamente, mas a técnica, né, para se fazer. Mas a nossa técnica do milho realmente é milho algo com a ser maionese. estudado, não é? A gente Mas aí tudo só mas milho, aí há né? controvérsias, né? Porque tem gente que coloca a maionese primeiro, depois o milho, e tem que, segundo ela, Tem que ter uma segundo elas, regra. tem que ter uma regra. Não pode ser de qualquer jeito. A própria legislação do patrimônio imaterial, né, ele prevê que a cada 10 anos precisa ser refeito para verificar se não houve alteração. Isso é importante. Ele precisa ter uma continuidade, que é isso, né? Patrimônio, manter o patrimônio, né? Passar de geração em geração, então ele não pode ser modificado, né? Se ele modificou, então quer dizer que então ele dá já para usar a perdeu. mesma regra de um prédio, por exemplo, que a gente vê que um prédio é um patrimônio histórico. Ele não pode ser, a partir do momento que ele é identificado daquela maneira, ele não pode ser mais mexido em nada da estrutura. Isso, ele pode passar por restauração, né? Mas isso precisa ter todo o acompanhamento, né, de um corpo técnico, né, para avaliar esse processo. Aí é uma restauração, não é uma reforma, né? Mas esse prédio não necessariamente ele fica engessado. Ele pode se transformar num restaurante, ele pode se transformar numa loja. Desde que respeite todas essas regras para mantê-lo como patrimônio. Não teria problema nenhum. Quem é que guarda isso? Quem é que não é controlar, mas o guardião. É o guardião da nossa história. Então, com relação ao patrimônio, a gente tem os órgãos em nível federal, estadual e municipal.
Então a gente tem o IPHAN em nível federal, os tombamentos pelo IPHAN, o IPHAN faz esse acompanhamento. Em nível estadual, aqui em Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Cultura. Ok. E aqui em Criciúma, a Fundação Cultural de Criciúma. Sim. Então a gente tem esses órgãos que, isso que a Lizzy falou é bem importante, né? E até, às vezes, isso gera vários tensionamentos com o patrimônio, essa coisa de tombou, daí ficou congelada, não pode mexer. Tem gente que acredita que se tombar a casa vai perder a propriedade vai para o Estado. Sim. Isso não acontece. Não é verdade. O proprietário continua com a propriedade, não perde nada, Ele né? só tem que seguir essas Ele tem que seguir regrinhas essas aí. normativas de restauro. Mas, por exemplo, não tem como a gente manter uma casa do século XIX, do século XVIII, idêntica para os nossos usos hoje, né? Sim. Então, você não vai colocar internet, não vai botar um ar-condicionado, um piso aquecido. Claro que você vai fazer adequações conforme o tempo, né? Então, ela não fica congelada. Sim. Mas você precisa ter um acompanhamento de Pra alguém preservação que do conheça patrimônio, né? exatamente as técnicas, né? Para que você não acabe danificando a própria estrutura, né? Sim, exatamente. Caracterizando ela. Caracterizando. Sim. E como é que estamos aqui em Criciúma, né? Com relação a isso, ao nosso patrimônio, né? A parte material, imaterial. Tem uma evolução, né? A gente vê assim que a divulgação ela ocorre via mídia, ou a própria academia, a Unesc, que realiza um trabalho maravilhoso, né? Através de pesquisas. Queria saber como é que é o nosso contexto antes de fazer saber a relação com a modernidade, né? O tema do nosso debate de hoje. Mas eu já vou puxar um pouquinho para a então já modernidade. puxa, então puxa, então por vamos. favor. Porque é legal, as pessoas, a história é da modernidade também. Né? Tem a história antiga, mas tem a história atual que a gente faz todos os dias, né, Mi? Mas eu já justifico por quê. Porque a cidade de Criciúma, ela, ao longo do tempo, ela conseguiu elaborar vários projetos de modernidade, digamos assim. Vários projetos urbanos que eram muito pautados na modernidade. Tá. E essa, inclusive, é um pouco a dificuldade na cidade de trabalhar com patrimônio histórico. Porque as pessoas sempre veem aquilo que é novo como necessariamente melhor. E em substituição ao patrimônio. Sim. Então, a gente tem uma cultura aqui na cidade muito relacionada a essa questão de derrubar o antigo para vir o novo, né? Mas eu acho que em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Mas aqui a gente tem, assim, exatamente pelos ciclos econômicos. Sim. E sempre que vem essa mudança, às vezes tem uma ideia de um apagamento, de um material, uma edificação que representava um outro período e a construção de algo novo. Tá. A gente sempre dá um exemplo que é bem polêmico aqui na cidade, que é o petit pavé. Aquelas pedrinhas portuguesas. Aquelas que a gente engalha com salto no centro. Ah, tá. No Aquela entanto, ali. eu sou uma defensora, viu? Eu sou do lado Obrigada, de vocês. É. Então, é bem interessante o petit pavé, por quê? Porque ele é uma técnica artesanal, Sim. né? Então, as pessoas, elas têm ali toda, né, um trabalho para colocar. E aqui em Criciúma, ao longo do tempo, as pessoas colocavam lá uma massinha, um cimento, e colocavam a tapavam pedrinha em aquela- cima. E não é né? isso. Era um Só que apagar ela- da história, né? E ela é um material para ficar solto, é com areia, você encaixa, ele é quase um mosaico, assim, Tá. né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui e vê ele daquela forma, não é o petit pavé que é o problema, o patrimônio, mas a não conservação dele Exatamente. e as pessoas que não sabem fazer esse trabalho. Exatamente. Aí, quando sai daqui, vai no Rio de Janeiro, E vê lá. vê a Copacabana. Lindo. Aí acha né? lindo. Maravilhoso. E é igual, é a mesma Compra uma técnica. É o mesmo. canga com É a aquele mesma petit pavé. técnica. É a mesma. É o Né? mesmo, Eu fiz isso. Eu fiz isso. Primeira coisa no Rio de Janeiro, se eu preciso ir lá bater foto, mandei o professor. Que é o mesmo da nossa praça, né? Tem muito na praça, né? Sim, E nos na parques, prefeitura, nos isso, parques. aham. Michele foi um exemplo muito Pois legal. É verdade. E eles estão sendo retirados e a grande maioria, eles também têm o símbolo da cidade. Sim. Isso. Né? E eles substituíram pro paver. Essa discussão eu lembro muito bem, já começou há muitos anos. Eu trabalhava aqui na rádio, abaixo assinado, Ministério Público, tal, para se manter, né? Daí fizeram um acordo para manter uma parte, mas você fala, isso é uma preservação que não poderia ser mexida. Porque se hoje engalha no salto, que eu falei brincando, que realmente é um problema de mobilidade, pode Sim, ser, sim, mas sim. é porque não houve a preservação e o Sim. cuidado. Não, e eu vejo também quando fazem eventos na praça, que aí colocam as estacas ali de qualquer jeito, Isso. acabam danificando Danifica. também. E é como vocês falam, depois é só acha que é só colocar um negocinho ali e colocar de E o volta, petit né? pavé, ele é bem interessante porque como ele sai, né, você poderia fazer essa não mobilidade precisava- também, não precisava verdade. quebrar
depois você colocava. Também tem a questão das chuvas, porque daí, né? Move, absorve, né? Tá. Então tem todas essas questões. E claro, o mau cuidado, tu falou do salto, mas uma pessoa cadeirante, dei o meu exemplo, carrinho mas de bebê, exatamente. acessibilidade, né? Exatamente. E ninguém quer andar num piso que você pode se machucar, sofrer um acidente, né? Aí vem a grande questão que vocês estão levantando. Porque se o patrimônio ele tem esse estigma de ser coisa velha, abandonada, e você quer substituir pela nossa cultura de não preservar, né? De não manter vivo e ao mesmo tempo moderno algo que tem um valor incalculável para a região. Né? A gente também vê essa discussão em torno da Praça do Congresso, né? Que tinha aquelas casas ali também, né? E outros lugares, outros tantos aqui, Sim. né? Mas se perdeu muito, ainda temos o que preservar aqui. Temos muito, sim. A gente percebe, por exemplo, as estruturas do carvão, que são estruturas que ainda estão no nosso cotidiano, mas que por conta, né, das questões econômicas, elas começaram a ficar um pouco invisibilizadas e às vezes elas são vistas como estruturas sujas, né? Uma estrutura às vezes que não é tão aprazível para o olhar, né? Então elas acabam ficando descartadas. A gente tem ali também, bem aqui no centro, a casa do agente ferroviário, que ela está sendo engolidinha, né? Ali pelo Bistec, o terminal, os prédios, né? Então ela está ali sobrevivendo. Mas a gente passa e nem nota mais ela, né? Às vezes a gente fala para as pessoas, né? ninguém nota a casa do agente ferroviário ali, né? Então falta também, por exemplo, ela é tombada. Foi por conta da casa do agente ferroviário que se criou a lei de tombamento em Criciúma, né? Porque na verdade ela é uma réplica, né? Ela foi tombada para o chão. Aquele outro tombamento foi derrubada durante a construção do terminal central. Tá. E por conta disso a comunidade se organizou. E reconstruiu. Então. E a partir dali veio a necessidade da criação da lei. E ela é um equipamento cultural da Prefeitura Municipal. Sim. Né? Então a necessidade desses equipamentos também terem as suas exposições, profissionais vinculados à área, né? Museólogos, historiadores, arquitetos, artistas, vinculados a esse espaço para que eles comecem a aparecer mais na cidade. Sim. Porque nós temos materiais fantásticos aqui no município. Eu acho interessante que o pessoal vai lá torcer pro Criciúma, de sou o carvoeiro sim senhor, né? O carvoeiro, eu acho que a torcida do Criciúma, ela faz isso de forma muito legal. Eu acho que jovens, o meu próprio filho diz que eu sou carvoeiro, mas eu acho que no fim das contas ele não entende bem o carvoeiro, né? Da onde vem, né? De onde vem, talvez. Eu acho que a escola ali, claro, mas assim, eu acho que falta um pouco mais de orgulho disso, né? Nossa história do carvão. Talvez, não sei, campanhas melhores, porque a gente tem algumas coisas, mas como a Michele falou, tem esquecidinho ali, matar. E conhecer, né? A gente tem a caixa de embarque do Laranjinha, né? Várias edificações e pensar também, por exemplo, as vilas operárias. Em alguns bairros nós ainda temos casas que ainda são daquele período que seria muito interessante trabalhar com essas casas para perceber as mudanças delas, né? Os bairros, essas vilas operárias deram origem a vários bairros da cidade hoje. Né? Então tem muitos elementos na cidade que são possíveis de ser trabalhados. Além do patrimônio natural também, né? Nós temos o Rio Criciúma que corta a cidade e que a gente também não vê. Não vê, ele passa aqui embaixo, ele tá escondido embaixo. Exatamente. Então a gente tem assim um repertório de patrimônio muito grande, sabe? Mas a gente precisa olhar um pouco mais a cidade, que nessa dinâmica da modernidade, de construções, né? A retirada dos trilhos do centro da cidade, a construção da Avenida Centenário, você tira os trilhos e aí você vai apagando essa história. Porque existem formas de você modificar o cenário, mas trazer também as pessoas que são protagonistas, claro, né? Esses trabalhadores, essas trabalhadoras. Hoje a gente fala mais das escolhedeiras, por exemplo, né? Mas nós temos lá no SEDOC uma série de documentos, fotografias, entrevistas com as escolhedeiras, né? Muito dessa memória que está registrada e que precisa ser comunicada para a cidade. Eu ia fazer uma pergunta ali. Por exemplo, se eu tiver algum material em casa, eu posso encaminhar para o SEDOC, vocês avaliam e incorporam ali no acervo? Como é que funciona isso? Pode, né? Desde que esteja de acordo com a nossa temática, a gente não pode guardar tudo também, né? Mas a gente tem o nosso eixo principal é as atividades carboníferas, né? Boa parte dos nossos acervos giram em torno dessa temática. Inclusive as nossas atividades, né? A gente recebe escolas, faz formações ligadas a esse tema, né?
O Criciúma nada mais é do que um time que surgiu aí por conta dos próprios times aqui na região, né? Os clubes, né? Tinha o clube, tinha o time de futebol, né? Metropol, ligado às carboníferas, né? O Metropol que foi nosso time internacional, foi Próspera e tantos outros. Né? Então a gente faz esse trabalho também de conscientização do próprio rio. A gente já fez algumas exposições para tratar dessa temática também do Rio Criciúma, né? A gente só lembra do rio quando chove demais e ele sobe, mas ele tá ali, né? Ele tá ali, escondidinho, mas ele tá ali. E aí a gente faz essa construção de quando o Criciúma a colônia, né? Quando ela surge, era muito importante ter água próximo, né? E aí a cidade, ela se constrói em volta do rio, né? E as atividades carboníferas deixaram um impacto muito grande, né? Porque também poluiu esse rio, né? Deixou o estado que tá. E aí precisou se esconder. Né? E por isso que ele tá hoje desse jeito. Ele poderia ser, só um exemplo, ele poderia ser um rio igual Tubarão? Não, ele não teria vazão. Ele não teria essa vazão grande, mas ele poderia ser um rio que pudesse cortar a cidade. Isso, aí poderia. Ele podia sair do tipo subsolo. como São Paulo, Tietê? Eu tô dando exemplos. O sonho é que o Tietê fosse um rio onde pudesse ser usado, incorporado à cidade de um eu quis dizer para as pessoas visualizarem, porque às vezes eu penso para pensar. Eu paro para pensar no rio. Se ele estivesse aqui, né? Se ele passasse, como é que seria a cidade? Né? Porque ele foi canalizado e aí boa parte dele é subterrânea. Sim. Então a gente não consegue acompanhar. Poderia não ser. Sim, ia ser lindo, né? Ia. Com certeza, né? Vamos pensar todo mundo? Vamos fazer intervalo e pensar nisso. Deixa eu dar uma mensagem aqui. O Arildo Matos tá ouvindo a gente. Boa tarde, Chiquicoga. Ô, Arildo. O Max, ele perguntou se o churrasco gaúcho e o acarajé baiano, por exemplo, poderiam ser patrimônio. É um tipo de patrimônio. Churrasco gaúcho e o acarajé baiano. O saber fazer, sim. A técnica, sim, poderia ser considerada. É o não é a saber comida fazer. em si, é o saber fazer. Ai, que legal. Poderia, sim. Isso aí. Ó, nós temos aí um ouvinte de Araranguá, que é o Fabiano Albino João Pedro, de Araranguá. Oi, querido. Obrigada pela participação. E nós temos aqui uma participação... olá, ligadinha aqui no bate-papo com a Gica e com a Lê. 7 de setembro me traz memórias boas. Na minha época era um evento que movimentava toda a cidade. Até hoje eu guardo os sons dos tambores. Eu também, gente, eu chego a me arrepiar. Legal saber que a Lê também é de Sampa, né? Em São Paulo adorava ir aos museus da cidade para conhecer os patrimônios históricos da cidade. Beijos da Paty, não é, Paty? Ô, Paty. O que eu acho interessante essa discussão é o seguinte, porque as pessoas às vezes viajam à Europa para ir pro museu, tá tudo bem, lá tem status, né? Ir lá no Louvre, né? Enfim. Mas e aqui não conhece nada. Eu tava falando ontem que, poxa, a minha infância inteira, todo ano a gente tinha excursão pro Museu do Ipiranga. E aí eu só passei a frequentar depois de adulta, quando eu recebia visita de fora. E as pessoas, meu Deus, você tá aqui, isso aqui é parte da nossa história. E tá aqui, né? Tipo, é acessível, a gente não vem, nunca vem. E aqui não precisa ir longe, né? Aqui em Criciúma e arredores tem tanta coisa a gente não sabe, né? Tem mensagem aqui, ó, muito boa discussão sobre o patrimônio. A Tatiane que tá mandando aqui. Boa tarde, meninas. Hoje é meu aniversário, 48, para comemorar fins de show na faixa no Parque das Nações. Eu vou estar lá também. Parabéns. Quem mandou pra gente foi o nosso querido Marco Aurélio Vieira. Parabéns. Marco, então, parabéns. Calma que tem um negócio especial. Vai falando aí, ali, que eu vou sair do microfone aqui, vou ligar os botões, que eu ainda não sou tão boa. Então vamos dar um parabéns pro nosso ouvinte. Cadê? As palminhas. Aqui, aplausos. Aí. É que Tá alto, né, gente? O Gui Valente, boa tarde. Agora em Terra Catarina. Tá aqui, já chegou, Gui. Gui. Mas eu tinha visto que tu tinha escrito aqui. Você já tocou em banda, é isso, Gui? Tem ouvinte aqui que deve ser da galera de vocês, o Jorge. Equipe do SEDOC acompanhando a entrevista. Um beijo, né, Lara, as profs... Um beijo para as profs Michelle e Lise. Um abraço às entrevistadoras e à rádio. Vão ganhar os décimos aí, gente. Gui Valente, reitor Unibave, conosco aqui também. Beijo no coração, que faz parte da família Multiverso. Intervalo e voltamos já com esse debate. Ainda hoje vamos falar de pets, tá, gente? Não percam, não sai daí. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop, e o Multiverso nos conecta.
Eu, Alecoga, eu, Gica e Alecoga. E eu, Gica Descosta. Eu comi as palavras aqui, tudo certo, estamos com você. Hoje falando um pouquinho de preservação da nossa história, ao mesmo tempo a modernidade também, com a professora Michele, coordenadora do curso de História da Unesc, a Lise, né, a Lisiane, que é responsável pelo SEDOC, né, professora também lá do curso. Então os alunos já estão todos aqui querendo décimos na sexta-feira, mandando um beijão, ouvindo a gente. Muito obrigada pela companhia, tá, pessoal? Não é audiência, que a gente trata a companhia. E o Multiverso, ele traz temas aleatórios mesmo pra gente pensar, parar pra pensar mesmo. Vocês estavam falando, antes de a gente começar a entrevista, de um trabalho que vocês fazem com as escolas, que eles vão lá, né, eles têm um contato muito legal, um debate que tem tudo a ver com o de hoje, patrimônio histórico versus modernidade. Como é que é, professora? Então, né, a gente vem desenvolvendo várias oficinas, né? Uma delas é trabalhar as questões das atividades carboníferas, né? A gente tem processos, né? Nos nossos acervos, a gente tem uma documentação vasta que trata dessa temática, os acidentes de trabalho. São processos que vão da década de 40 à década de 80, e ali aparece o processo de uma escolhedeira que se acidentou, né? De um O que é uma escolhedeira, para quem não sabe? Boa. A escolhedeira, né? A escolhedeira é que geralmente eram mulheres ou crianças ou pessoas mais idosas que não podiam mais baixar a mina. Eram as mulheres que separavam, né? O que era rejeito do carvão. Eram elas. Isso depois, né? Isso se modernizou, vieram as máquinas, mas por um bom tempo isso era feito manualmente. Nossa. Quebrar, né? Porque Então, elas ficavam do lado de fora da mina, eles tiravam os rejeitos. Existem escolhedeiras por aí ainda, aposentadas, vivas? Ainda tem. Olha só. Temos que trazê-las aqui. Uma boa ideia. Vocês conseguem uma ponte depois pra gente? Então tá bom. Mas voltando. A gente tem algumas entrevistas que foram feitas, que depois resultou num trabalho do professor Carlos Renato Carola, né? Que trabalhou com as escolhedeiras. Então a gente trabalha com um pouco dessas oficinas. E uma delas também que a gente trabalha é a obsolescência da tecnologia. Né? E como esses objetos, né? A gente tem toda uma parte de se preocupar com a preservação documental, mas não é só documento em papel. A gente tem hoje esses objetos eletrônicos. E eles funcionam ainda? Alguns funcionam. Ai, que demais. Né? Mas a gente tem disquete. Ai, que saudade. Também tenho disco de vinil, que toca fita. VHS. Eu tenho um rádio original das antigas, aquele de madeira com acrílico. Tem até um pouquinho de cupim ali, mas ele funciona. Ainda funciona. Deve ser muito legal ver a reação das crianças tentando adivinhar pra que serve, Sim. né? Então, a atividade, ela já começa nesse sentido. A gente dá os objetos pra elas, né? Sem informação, sem nada. Deve e elas sair têm que cada coisa. Um acha que é celular, um acha que é jogo, olha, que legal. sai de Bom tudo. demais, né? Teve um caso que me marcou muito, né? Era fita cassete. E ela tava fechada, né? Ela tava dentro da caixinha. E quando eu fui lá e eu abri essa caixinha... Nossa. Porque eles acharam que era só a caixinha. Olha só, tem outra coisa aqui dentro. Surpresa. E pra explicar, né? Que era a fita que você colocava no vídeo cassete. Lado A, lado B, e voltava a fita e... Bem assim, e aí eles se encantam com aquilo ali. Claro, depois a gente apresenta, fala o que é cada objeto, né? Quando surgiu, né? Quando ele deixou de ser utilizado, né? Também. Então é muito bacana também trabalhar com essa temática dessa obsolescência. Sim. E a tecnologia, professora Michele, para ajudar na preservação, no sentido de que hoje a gente tem, né, mecanismos mais fáceis. A própria IA pode ajudar daqui a pouco, né, a estar ampliando, né, a capacidade de vocês, os braços de vocês para poder manter a nossa preservação. Isso vem de uma forma positiva, né, se souber usar. Sim, isso. Então, a questão do uso, né? Hoje a gente tem uma discussão que acho que é bem importante com relação à digitalização de fotografias, de documentos, que para nós, enquanto preservação, é um processo muito importante. Porque às vezes o documento, ele já está bastante danificado. Então, quando a gente vai manusear, mesmo com todo cuidado, acaba gerando algumas consequências, né? Então, fazer a digitalização é uma forma também de preservá-lo. Porém, a gente não pode descartar o original. Porque cada documento, ele também faz parte da história, o próprio suporte. O material que ele foi feito. Vão caminhando lado a lado. Lado a lado. Então, o que a gente vê muito hoje é essa discussão de algumas pessoas que querem... ter mais espaço, então quer pegar o acervo, digitalizar e depois jogar fora o acervo físico. Deus me livre.
hoje a gente também sabe que as mídias são muito boas, mas também tem uma questão de segurança, Sim. né? Então, se acontece alguma coisa no computador, enfim, a gente salva em todos os lugares, né? Na nuvem, no e-mail, Mas no o físico computador. não substitui ainda. Né? Não tem como. E o físico, ele traz as memórias e as marcas de um tempo. E a Tipo de energia papel, também, né? tudo. A Tipo energia. de papel, a caneta que foi utilizada. Às vezes uma marca de café, alguém que escreveu alguma coisa a lápis. Sim. Ou a maneira como era escrito na A época maneira, também, né? tu pegar o papel, sentir, é diferente de ver ele só na tela do computador, né? Sim. Então, essa tecnologia, ela tem que estar junto. Sim, sim. Gente, nosso tempo voou, né? Eu acho que de qualquer forma a gente trouxe aí vários assuntos para depois Já plantou a esmiuçar sementinha, já mais. plantou a Eu já tô com sementinha. várias ideias aqui. Eu acho que no fim das contas é muito legal a gente trazer, né, Sim. a preservação do nosso patrimônio histórico, a importância, Identificar né? o que é patrimônio, né? Não é só prédio, né? Você não apenas viajar para lá para poder ver as coisas, né, os museus, conhecer a mas história de conhecer o onde de a gente vive, você. exatamente, É, e ao mesmo tempo conviver com a modernidade, conhecer os dois em harmonia, né? Acho que é a conclusão do nosso Do nosso papo. e valorizando, né, o que temos de melhor Com aqui. certeza. Professora Michele, muito obrigada, viu? Volte sempre, obrigada. tá bom? Agradeço e quero também só mencionar que a gente falou muito do carvão, mas a gente pode trabalhar outras dimensões aqui Sim. na região, né? Nós temos o patrimônio vinculado às culturas indígenas, por exemplo. Indígenas, que se fala também, mas pouco. O nome da nossa cidade, né? Às vezes a gente Sim. fala das culturas indígenas só quando fala de Criciúma, Verdade. né? Também as edificações de engenhos que nós temos na região, que também retrata a memória do processo de escravidão aqui na região. Sim. Então são tantas memórias que a gente pode pensar, né? E conhecer um pouco mais para preservar e valorizar. Horas aqui com vocês duas, tá? Mas também Liz, vamos obrigada, Vamos fazer a viu? parte 2, viu, Liz? Vamos fazer a parte Vamos. 2. Eu gostei de saber dessa rota aí não só do carvão, que a gente conhece bem, mas outras coisas Sim. também, né? Porque Com certeza. muita gente não sabe. Gente, depois do intervalo, nós vamos falar mesmo sobre o quê, Ale? Você sabe como é. Ih, eu não decorei. Nós já temos até mensagem para nossa doutora da Vet japonês, Show. mas não falo essa palavra A doutora aqui, ó. Mirelle já tá aqui no backstage. Hiperadrenocorticismo. Ah, tá bom, sextou, né? Sextou. Nós vamos falar de algo que atinge os cachorros idosos. Já, então nem pense em sair daí, tá bom?